Os olhos claros da minha neta de 7 anos, que sempre me pareceram um pedaço do céu, fixaram-se em mim. Vovó, disse ela, com a inocência cruel das crianças, você vai sentar ali. O dedinho dela apontou para o canto mais esquecido do quintal, ao lado das latas de lixo. Um riso escapou de mim. Não um riso de alegria, mas aquele som oco, nervoso, que a gente faz quando o cérebro se recusa a processar a realidade. Como assim, meu amor? Minha voz era um fio, quase se perdendo na música alta que explodia entre balões do Homem-Aranha. Era a festa de 7 anos do Miguel, meu neto. Uma celebração de R$ 12.000. Eu sabia o valor exato, porque metade daquele dinheiro tinha saído do meu bolso. A mamãe disse que é para você sentar ali, perto do lixo. Ela repetiu, a impaciência tingindo sua voz infantil, como se eu fosse lenta para compreender o óbvio. As cadeiras boas são pra gente. As cadeiras boas. Cadeiras de plástico branco, alugadas por R$ 8 a unidade. 30 cadeiras, R$ 240. Outra conta que eu havia pago. Olhei para o quintal. A festa estava linda, não posso negar. Decoração caprichada, um buffet completo, brinquedos infláveis e um castelo gigante cujo aluguel, sozinho, custou R$ 800. As crianças corriam, gritavam, felizes. Os adultos conversavam em pequenos grupos, equilibrando copos de refrigerante e cerveja. Todos bem arrumados, sorrindo. E lá, no canto, apartadas de tudo, duas cadeiras de plástico brancas e vazias. Ao lado delas, 3 latas de lixo enormes, uma já transbordando. Vai, vovó, o bolo já vai ser cortado. A menina puxou a manga do meu vestido. Eu sou Antônia, 65 anos, mãos calejadas de uma vida na costura. A coluna um pouco curvada pelo peso dos anos, mas o coração. Ah, o coração ainda acreditava na santidade da família. Tola. Como eu era tola. Caminhei até aquele canto como se estivesse num pesadelo, com as pernas pesadas, desobedientes. Sentei-me. O cheiro de restos de comida e guardanapos sujos subiu forte, com moscas zumbindo ao redor. Do outro lado do quintal, meu filho Ricardo me viu. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ele, com seus 33 anos, meu único filho, criado com tanto amor que a lembrança chegava a doer. Ele me viu sentada ali, naquele exílio, e não fez nada. Apenas desviou o rosto e voltou a conversar, como se eu fosse parte da decoração indesejada. Minha nora, Patrícia, estava ao lado dele, impecável. O cabelo escovado, R$ 180 no salão. As unhas feitas, 120. A roupa nova, da Zara, eu vi a etiqueta, 450. Ela olhou para mim, depois para o lixo, e um sorriso mínimo, vitorioso, curvou o canto de seus lábios. A festa continuou. Cantaram os parabéns. Miguel, radiante, soprou suas 7 velinhas. Eu engolia as lágrimas com tanta força que a garganta doía. Distribuíram o bolo. Ninguém me trouxe um pedaço. Fiquei ali, invisível, sentada ao lado do lixo. Uma senhora, uma desconhecida, passou por mim, lançou-me um olhar de pena e sussurrou algo para a amiga. As duas me olharam de novo e balançaram a cabeça em reprovação. Eu podia ler seus pensamentos. Que tristeza, coitada. Coitada? Eu? Antônia de Souza Ferreira. A mulher que, sozinha, ergueu um negócio de alfaiataria do nada. A mulher que carregou esta família nas costas durante décadas. Ninguém chega a um lugar assim de repente. É um caminho lento, uma descida gradual. A gente cede um pouco aqui, um pouco ali, até que não há mais nada para ceder. Minha história com Fernando começou em 1979. Eu tinha 20 anos,
ele 22. Não tínhamos nada, a não ser aquele tipo de amor que parece clichê nos livros, mas que na vida real é o único alicerce que importa. Morávamos num apartamento pequeno, alugado. Cada centavo era contado. Ele ganhava R$ 1.200 por mês. Eu, com meus concertos de costura, juntava uns 400, nos meses de sorte. Ricardo nasceu em 1982. Quando peguei aquele bebê nos braços, prometi a mim mesma: vou te dar tudo o que eu não tive. E eu dei. Meu Deus, como eu dei! Quando Ricardo tinha 5 anos, Fernando morreu num acidente de trabalho. Fiquei viúva aos 27, com um filho pequeno e um seguro de vida de R$ 50.000. Na época, era uma fortuna. A dor era um abismo, mas eu não tinha o direito de cair. Chorei à noite, no silêncio, quando Ricardo dormia. De dia, eu costurava. Costurava até os dedos sangrarem. Com o dinheiro do seguro, apostei em mim. Aluguei uma pequena loja, comprei máquinas usadas, tecidos, linhas. Nascia a Alfaiataria Ferreira, em honra ao sobrenome dele. Trabalhei como uma condenada. Acordava às 5, abria a loja às 8, fechava às 7 da noite. Buscava meu filho, cuidava dele, e depois que ele dormia, eu voltava para a máquina. Sábados inteiros na loja. Domingos de manhã, mais costura. Aos poucos, a clientela cresceu. O trabalho bem feito se espalha. Em 1995, comprei meu primeiro imóvel comercial. Em 2001, o segundo. E assim, ponto a ponto, eu construí meu pequeno império. A alfaiataria virou referência. Para Ricardo, eu quis dar o mundo. Escola particular, roupas de marca, tênis importado. Quando ele quis fazer medicina, paguei o cursinho caro. 2.400 por mês. Ele não passou. Paguei de novo no ano seguinte. Ele passou, mas numa faculdade particular. R$ 8.900 de mensalidade. Tirei dos meus investimentos, vendi ações. Era para o meu Ricardo se tornar doutor. Ele abandonou o curso no terceiro ano. Disse que não era aquilo que queria. Eu aceitei. R$ 320.000 jogados fora. Mas tudo bem. Meu filho precisava se encontrar. Conheceu Patrícia em 2015. 6 meses depois, o casamento. Mãe, a gente precisa de R$ 45.000 para a festa. Eu quase caí. Ele me olhou com aqueles olhos de súplica. É uma vez na vida, por favor. Eu paguei. Depois veio o apartamento. Mãe, a gente precisa ter nosso cantinho. Dei 90.000 de entrada. 3 meses depois, começaram as ligações. Mãe, não tô conseguindo pagar a prestação. Paguei a primeira, a segunda, a terceira. Quando me dei conta, já tinha pago 24 prestações. R$ 67.000, fora os outros empréstimos que nunca voltaram. Quando Miguel nasceu, em 2018, foi uma alegria que transbordou em mim. Meu primeiro neto. Paguei o enxoval completo. Passei um mês na casa deles, cozinhando, limpando, cuidando do bebê de madrugada para que Patrícia pudesse descansar. Depois, continuei ajudando com R$ 1.500 por mês. E a cada pedido, a cada mãe, tô apertado esse mês, uma parte de mim se esvaía. Mas eu dava, porque era o meu filho. Eu sempre dava. Sentada ali, naquela cadeira, ao lado do lixo, tudo isso passou pela minha cabeça. Cada real, cada sacrifício. Para quê? Para isto? O céu escurecia, a festa chegava ao fim, as pessoas iam embora, passando por mim sem se despedir. Ricardo passou com Miguel adormecido no colo. Nem sequer olhou na minha direção. Entrou em casa. Patrícia ficou no quintal, supervisionando a equipe de limpeza.
Ela se virou para as funcionárias, a voz alta o suficiente para que eu ouvisse com clareza. Podem jogar essas duas cadeiras no lixo. Ninguém mais vai usar. As palavras pairaram no ar, mais sujas que qualquer resto de comida. Levantei-me, as pernas trêmulas de uma raiva que eu nunca sentira. Boa noite, Patrícia. Minha voz saiu firme, surpreendentemente firme. Ela se virou, surpresa. Ah, boa noite, Antônia. Obrigada por ter vindo, disse, com uma falsa cortesia. Obrigada por me receber tão bem, respondi, com uma ironia que ela fingiu não notar. Saí daquela casa de cabeça erguida. Peguei o ônibus de volta para o meu apartamento. Eu tinha um carro, claro, mas Ricardo o pegara emprestado havia 3 meses e nunca mais devolvera. Cheguei em casa às 10 da noite. Sentei no meu sofá. Aquele sofá velho, comprado numa liquidação há 15 anos. E ali, no silêncio do meu lar, na segurança do meu sofá fiel, eu desabei. Chorei como uma criança. Chorei pela humilhação, pela ingratidão. Chorei por ter acreditado, com a teimosia de uma vida inteira, que o sacrifício um dia seria recompensado com amor. Chorei até o poço das lágrimas secar. E naquele vazio, uma semente de aço começou a brotar. Uma decisão. A certeza de que a Antônia Boba, a avó que servia de caixa eletrônico e capacho, tinha morrido naquela noite, sentada ao lado do lixo. Eram 3 da manhã. O telefone sobre a mesa permaneceu em silêncio, mas eu sabia que em breve ele tocaria. Pela primeira vez na vida, eu não sentia a menor urgência em atender. Grupo da família, criado por Patrícia. O nome? Família Ricardo. Patrícia. Gente, a festa foi um sucesso. Obrigada a todos que vieram. Tia Marta. Lindo demais. O Miguel está cada dia mais fofo. Primo João. Top demais. Parabéns. Nenhuma foto minha. Em 57 fotos postadas no grupo, eu não aparecia em nenhuma. A decoração, o bolo, as crianças, os adultos. Todos estavam lá, menos eu. Rolei a tela mais um pouco. Mensagens privadas de Ricardo. Ricardo. Mãe, preciso de R$ 3.000 até sexta. É urgente. Isso foi há 2 semanas. Mandei 3.500. Para sobrar um pouco, filho. Ricardo. Mãe, a Patrícia está querendo fazer botox. Pode ajudar? R$ 1.800. Mandei 2.000. Semana passada. Ricardo. Mãe, vamos viajar nas férias. Dá para emprestar 8.000? A gente paga em 3 meses. Nunca pagaram nada de volta. Nunca. Em 15 anos, desde que ele se casou, não me devolveram R$ 1 sequer. Comecei a somar. Peguei papel e caneta. Fui até o quarto, abri o armário e peguei aquela caixa onde guardo todos os comprovantes de transferência. Sim, eu guardava tudo. Sempre guardei. Não sei por quê. Talvez, no fundo, eu soubesse que um dia ia precisar. Sentei na mesa da cozinha. Comecei a separar por ano. 2015, R$ 108.400. 2016, 72.100. 2017, 81.200. 2018, 95.800. O ano em que o Miguel nasceu. 2019, 103.900. 2020, 97.500. 2021, 108.200. 2022, 116.800. 2023, 121.400. 2024, até agora, 89.200. Total, R$ 953.600. Quase R$ 1 milhão.
R$ 953.600, que saíram da minha conta e foram para a conta deles em 9 anos. Olhei para aquele número. Reli. Refiz a conta. Estava certo. Encostei-me na cadeira. O sol começava a nascer. 6 da manhã. Eu tinha passado a noite inteira calculando. Você já parou para pensar quanto vale a sua dignidade? Quanto você vale para a sua própria família? Eu tinha a resposta agora. Para a minha família, eu valia R$ 953.600. Enquanto eu pagasse, eu existia. Parei de pagar. Fui para o lixo. Literalmente. Levantei, tomei um banho, me arrumei. Domingo, 7 da manhã. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Alexandre Mendes, meu advogado há 15 anos. Ele cuidava dos meus imóveis, dos meus contratos. Um homem sério, de confiança. Devia estar dormindo, mas atendeu no terceiro toque. Bom dia, dona Antônia, tudo bem? A voz dele era preocupada. Eu nunca ligava tão cedo. Doutor Alexandre, preciso marcar uma reunião urgente. Pode ser amanhã? Claro, às 9 da manhã? Perfeito. Desliguei. Respirei fundo, fui até a sala. Abri o armário onde guardo meus documentos importantes. Pastas organizadas, escrituras dos imóveis, extratos bancários, os papéis da alfaiataria. Testamento. Testamento. Eu o fiz há 5 anos. Deixava tudo para o Ricardo. Absolutamente tudo. 3 imóveis comerciais. O da Barão de Itapetininga, que agora vale R$ 890.000. O outro, que vale 200 mil. E um terceiro que comprei em 2019 por 750 mil e hoje vale 920 mil. Além do apartamento onde moro, avaliado em 380 mil, e mais 420 mil em investimentos. Um total de 3.810.000 reais, que seriam do meu filho quando eu morresse. Peguei o testamento, olhei para ele. Papel velho, assinatura reconhecida em cartório. Rasguei, rasguei de novo, até virar confete. Joguei no lixo, voltei para o armário. Peguei todos os comprovantes de transferência, todas as notas fiscais, todos os recibos. 9 anos de generosidade documentada. Coloquei tudo numa pasta grande. Segunda-feira, 9 horas em ponto, eu estava no escritório do Dr. Alexandre. Ele é daqueles advogados antigos, sabe? Escritório no centro, sala cheia de livros, com cheiro de papel velho e café. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz. Dona Antônia, sente-se. Um café? Sempre gentil. Não, obrigada, doutor Alexandre. Vim aqui porque preciso mudar algumas coisas. Urgentemente. Abri a pasta e despejei tudo na mesa dele. Isto aqui são todos os comprovantes de transferências que fiz para o meu filho nos últimos 9 anos. Quero que o senhor analise e me diga se posso transformar isso em dívida. Ele pegou os papéis. Começou a folhear. A expressão do seu rosto foi mudando. Primeiro surpresa, depois preocupação. Dona Antônia, isso aqui é quase R$ 1 milhão. Eu sei, eu fiz a conta. Ele ficou em silêncio, continuando a ler. Parou numa transferência de 15 mil. Esta aqui tem algum comprovante de finalidade? Tem. Foi a entrada do apartamento deles. Ele assinou algum documento dizendo que devolveria? Não. Eu sempre mandava porque ele pedia. Nunca formalizamos nada. Doutor Alexandre tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Antônia, legalmente, se não há um contrato de empréstimo, isso pode ser considerado doação. Vai ser difícil caracterizar como dívida. Eu sabia. Claro que eu sabia. Tudo bem, mas e os meus bens? Posso fazer o que eu quiser com eles, certo?
Pode. São seus. Então vamos mudar o testamento. Hoje. Passei as 3 horas seguintes naquele escritório. Dr. Alexandre me explicou todas as opções. Eu já tinha pensado em tudo durante o fim de semana. Sabia exatamente o que queria. Primeiro, o imóvel da Avenida Paulista, o mais valioso, de mais de R$ 900.000, eu doaria para uma instituição. Tem alguma em mente, dona Antônia? Sim, a Fundação Amparo ao Idoso, aquela que cuida de idosos abandonados. Ele anotou, sem fazer perguntas. Segundo, os outros 2 imóveis comerciais e 70% dos meus investimentos, um total de R$ 1.904.000, seriam colocados num fundo de investimento em nome do Miguel. Irrevogável. O dinheiro só seria liberado quando ele completasse 25 anos. 25 é uma boa idade, dona Antônia. Já se tem maturidade. É, ele vai ter, mais do que o pai tem aos 33. Terceiro, meu apartamento ficaria para mim enquanto eu vivesse. Depois da minha morte, iria para o Miguel. Quarto, o Ricardo receberia R$ 200.000 em dinheiro. Apenas isso. E os pertences pessoais do pai dele, que eu ainda guardava num baú no quarto. Dona Antônia, a senhora tem certeza? É seu filho único. Absoluta. Ele pode contestar. Alegar que a senhora não está em suas plenas faculdades mentais. Então vamos fazer um exame. Hoje. Marque, por favor. Doutor Alexandre marcou para dali a 3 horas. Fui a uma clínica. Fiz uma avaliação psicológica completa. 3 horas de testes, perguntas, exames. O resultado? Paciente lúcida, orientada, com plena capacidade de decisão. Voltei para o escritório. Pronto. Agora o senhor pode elaborar tudo. Quero que seja irrevogável. Tudo registrado, sem chance de voltar atrás. Saí de lá e fui direto para casa. Não avisei ninguém. Silêncio total. Ricardo me ligou na terça-feira. Mãe, tudo bem? Sumiu. Tudo bem, filho. E você? Ah, mãe, tô numa correria. Olha, preciso falar com você. Pode passar aqui em casa no sábado? Que horas? Meio-dia. A gente almoça junto. Está bem. Desliguei. Meu coração batia rápido. Eles iam me pedir dinheiro de novo. Eu sabia. Era sempre assim. Venha almoçar. Significava: preciso de dinheiro, mas vou te alimentar primeiro para ficar menos feio. O sábado chegou. Vesti uma roupa simples, calça jeans e uma blusa de botão. Peguei o ônibus até Moema. 40 minutos de viagem. 4h40 de passagem. Cheguei no prédio deles 12h15. Edifício moderno, porteiro, interfone. 8º andar, apartamento 84. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta. Toda arrumada, cabelo escovado, maquiagem perfeita. Oi, Antônia. Entre, entre. Entrei. O cheiro de comida boa no ar. A mesa estava posta. Toalha bonita, louça combinando, música ambiente tocando baixinho. Tudo muito arrumado. Bonito demais para ser verdade. Ricardo apareceu da cozinha. Oi, mãe. Que bom que veio. Veio me abraçar. Aquele abraço rápido, mecânico, de quem cumprimenta um colega de trabalho. Oi, filho. Onde está o Miguel? Ah, ele foi passar o dia na casa de um amiguinho. Só volta de noite. Claro. Não queriam a criança presente. O que quer que fosse, não era para os ouvidos dele. Sentamos para almoçar. Patrícia tinha feito macarrão à carbonara, salada e aquele pão italiano que vende no mercado por R$ 18 o quilo. Vinho tinto na mesa. Um rótulo que eu não conhecia, mas pela garrafa, dava para ver que era caro. Está uma delícia, Patrícia, eu disse.
E era verdade. A menina cozinhava bem quando queria. Obrigada, fiz com carinho. Ela sorriu. Aquele sorriso de propaganda de pasta de dente. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu esperando, eles enrolando. Conhecia bem essa dança. Foi Ricardo quem começou. Mãe, a gente queria conversar com você sobre uma coisa importante. Larguei o garfo. Pode falar, filho. É que, olha, a gente tem pensado muito em você. Em mim? É. Você está ficando mais velha, né? 65 anos já. E mora sozinha naquele apartamento. O que tem o meu apartamento? Patrícia entrou na conversa. Antônia, a gente se preocupa com você. Sozinha lá? E se você cair? Se passar mal, quem vai te ajudar? Meu prédio tem elevador. Mas é velho, né? Sempre quebra, Ricardo insistiu. E aquela vizinhança? Não é mais segura como antes. Eu morava no Jabaquara há 45 anos. Conhecia cada esquina. Tinha amizade com os vizinhos, com o pessoal do mercadinho, da farmácia. Era o meu lugar. Onde vocês querem chegar? Os dois se entreolharam. Ricardo pigarreou. A gente achou um lugar muito bom para você, mãe. Uma casa de repouso, sabe? Daquelas com enfermeira, atividades, outras pessoas da sua idade. Meu sangue gelou. Casa de repouso. Eles queriam me internar. Casa de repouso, repeti devagar. Eu? É para o seu bem, Antônia. Patrícia falou rápido. Lá você vai ter companhia. Cuidados. Não vai ficar sozinha. Eu não preciso de cuidados. Estou saudável. Mas vai precisar, mãe. Uma hora vai. E aí? Melhor se prevenir, não é? Ricardo pegou minha mão por cima da mesa. A mão dele estava quente e suada. A gente já foi visitar alguns lugares. Tem um muito bom ali perto de Osasco. Osasco. Longe. Bem longe dali. Quanto custa? Ah, mãe, isso não é o importante agora. Quanto custa, Ricardo? Silêncio. Patrícia bebeu um gole de vinho. Ricardo olhou para baixo. R$ 3.800 por mês. Ele falou baixinho. 3.800. Casas de repouso boas custavam de 2 a 10 mil. As mais básicas ficavam em torno de 4, 5 mil. Eles tinham escolhido uma das mais baratas. E o meu apartamento? Meus imóveis? Ah, a gente pensou que podia vender. Usar o dinheiro para pagar a casa de repouso, as suas despesas. Ricardo falava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Entendo. Peguei o guardanapo, limpei a boca. Posso usar o banheiro? Claro. Você sabe onde é. Levantei-me. Fui até o banheiro e tranquei a porta. Sentei na tampa do vaso. Respirei fundo, com as mãos tremendo. Eles queriam me trancar numa casa de repouso barata para vender tudo o que era meu, tudo o que eu construí. 45 anos de trabalho virariam a entrada de um apartamento novo para eles, um carro importado, uma viagem para a Europa. Olhei no espelho. Uma mulher de 65 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho, rugas no rosto, mãos calejadas. Mas os olhos estavam diferentes. Havia uma dureza ali que eu nunca tinha visto antes. Voltei para a sala. Eles conversavam baixinho. Pararam assim que me viram. Sentei-me. Tudo bem. Vou pensar no que vocês falaram. Mãe, mas a gente precisa de uma resposta logo. O lugar é concorrido. Tem fila de espera. Patrícia insistiu. Eu disse que vou pensar. Mas, mãe, eu vou pensar. Olhei nos olhos do meu filho. Ele desviou o olhar. Tá bom. Pensa com carinho, tá? É para o seu bem. Ricardo forçou um sorriso.
Terminamos o almoço num silêncio tenso. Recusei a sobremesa, recusei o café. Preciso ir. Tenho um compromisso. Eu não tinha compromisso nenhum, mas não aguentava mais ficar ali. Saí, desci pelo elevador. O porteiro me cumprimentou. Boa tarde, dona Antônia. Boa tarde, seu Valdir. A senhora está bem? Parece meio pálida. Estou bem, seu Valdir, só um pouco cansada. Ele era um senhor de uns 50 anos, sempre gentil. Trabalhava ali há 10 anos. Eu sempre conversava com ele quando ia visitar meu filho. Seu Valdir, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O senhor conhece bem o Ricardo e a Patrícia, não é? Conheço. Eles moram aqui há, deixa eu ver, 5 anos já. Eles recebem muita visita? Ele coçou a cabeça. Olha, não muita. No fim de semana, às vezes, vêm uns amigos. Mês passado teve uma festa. Veio bastante gente. E como eles são com o senhor? E com o pessoal do prédio? Seu Valdir hesitou, ajeitando o cap. Olhe, dona Antônia, a senhora sabe que eu não gosto de me meter na vida dos outros. Por favor, seu Valdir. É importante. Ele suspirou vencido. O seu Ricardo é um homem educado. Cumprimenta sempre. Pede as coisas com jeito. Já a dona Patrícia, ela é mais, como posso dizer? Ela nos trata como, bem, como se fôssemos empregados mesmo, entende? Manda buscar as compras no carro, levar a correspondência lá em cima, limpar o tapete do carro dela aqui mesmo na garagem. E ela paga por esses serviços extras? Não, senhora. Acha que faz parte do nosso trabalho. Agradeci e saí do prédio, o eco das palavras dele a ressoar na minha cabeça. Caminhei até ao ponto de ônibus, mas quando o veículo chegou, eu o deixei passar. Continuei a caminhar, sem rumo, sentindo o asfalto sob os meus pés. Andei por ruas que nem reconhecia, a mente a mil. Precisava de ar, precisava de espaço para pensar. Quando dei por mim, estava nos portões do Parque Ibirapuera. Entrei e encontrei um banco vazio, sob a sombra de uma árvore. Era domingo, umas 3 da tarde. Famílias passeavam, crianças corriam na relva, casais trocavam confidências. Uma vida normal. Uma vida boa. Peguei o celular, os dedos a tremer ligeiramente. Abri o WhatsApp, mas sabia que não era ali que encontraria o que procurava. Precisava de provas, de evidências concretas do que eles estavam a planear. Fui para o Facebook de Patrícia. Perfil público. Ela postava tudo, uma montra de felicidade fabricada. Fotos da casa, do Miguel, das compras, dos passeios. Comecei a rolar o feed, uma crônica de uma vida que não era a deles. Há 2 semanas, uma foto num restaurante japonês caríssimo. Noite especial com meu amor. Eu conhecia o lugar. Sushi Yasu. R$ 250 por pessoa no menu premium. Uma semana atrás, foto de uns tênis novos do Miguel. Nike, importado. Meu príncipe merece o melhor. R$ 890. Eu tinha visto na vitrine da loja no shopping. 3 dias atrás, foto dela com as amigas num salão de beleza. Dia de beleza com as melhores. Um salão chique, daqueles de Moema. Uma escova com hidratação ali não sairia por menos de 350. Salvei todas as fotos. Todas. Mudei para o Instagram. Mais fotos. Stories. Ostentação pura. Tudo financiado por uma mentira. Voltei para o WhatsApp, o coração a pesar. Abri a minha conversa com Ricardo e comecei a rolar para o passado, uma dolorosa arqueologia dos meus sacrifícios. 15 de janeiro. Mãe, preciso de R$ 2.500 para pagar o cartão. Por favor,
É urgente. 28 de janeiro. Mãe, a geladeira quebrou. 2.200 para comprar uma nova. 10 de fevereiro. Mãe, o Miguel precisa de aparelho nos dentes. R$ 4.500. 3 de março. Mãe, a Patrícia quer fazer uma cirurgia estética. R$ 12.000. Dá para parcelar? R$ 12.000 para a vaidade dela. Enquanto a mim, me sentavam ao lado do lixo. Continuei a procurar. Tinha de haver mais. A prova definitiva do plano deles. Entrei na minha caixa de e-mail e busquei por mensagens antigas de Ricardo. E lá estava, um e-mail de 3 meses atrás, com o assunto encaminhando informações. Abri. Era um e-mail que Patrícia lhe enviara e que ele, por descuido ou estupidez, tinha encaminhado para si mesmo e esquecido de apagar. Amor, olha estas casas de repouso que achei. 1. Recanto dos Idosos, Osasco. Mensalidade: 3.800. Quartos compartilhados. Enfermeira 12 dias, dia. Avaliação: 3.2 estrelas. 2. Vida plena, Cotia. Mensalidade: 4.200. Quarto individual. Enfermeira 24 horas. Avaliação: 3.8 estrelas. 3. Lar Feliz, Taboão da Serra. Mensalidade: 3.500. Quartos compartilhados. Enfermeira em horário comercial. Avaliação: 2.9 estrelas. A mais barata é a terceira, mas a avaliação é ruim. Acho que a primeira é uma boa opção. Podemos visitar esta semana? Sobre o apartamento da sua mãe, consultei uma imobiliária. Disseram que vale uns R$ 380.000. Os imóveis comerciais dela, se vendermos os três, dá quase 900.000. Mais os investimentos que ela tem, ficamos com um total de aproximadamente R$ 3.800.000. Com esse dinheiro, dá para pagar as nossas dívidas, 600.000. Comprar um apartamento maior aqui em Moema, 1.200.000. Trocar de carro, estava a querer aquele SUV de 180.000. E guardar para o Miguel, 500.000. Sobra 1.320.000 para investimentos e despesas. Além disso, a mensalidade da casa de repouso sai do dinheiro dela, então não vai pesar no nosso orçamento. O que você acha? Conversamos com ela no fim de semana? Beijo, amor. Li, reli e li uma terceira vez. Eles tinham planeado tudo, nos mínimos detalhes. Quanto eu valia, quanto iam gastar, quanto ia sobrar. Tudo friamente calculado. R$ 600.000 em dívidas. Eles deviam tudo aquilo e nunca me tinham dito uma palavra. Tirei um print do e-mail. Salvei em 3 lugares diferentes: na nuvem, no celular, numa pendrive. Fiquei sentada naquele banco até o céu escurecer e as luzes do parque se acenderem. 7 da noite. O meu celular tocou. Ricardo. Mãe, pensou no que a gente conversou? Ainda estou a pensar, filho. É que, sabe, quanto mais rápido, melhor. Aquele lugar é muito procurado. Eu sei. Você até me mandou um e-mail sobre isso há 3 meses. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Um silêncio que dizia tudo. Como assim, mãe? O e-mail que a Patrícia te mandou, com os valores dos meus bens, com o planeamento de quanto vão gastar do meu dinheiro, com o cálculo de quanto vai sobrar para vocês. Mais silêncio. Ouvi-o respirar fundo. Mãe, eu posso explicar. Não precisa. Está bem claro. Vocês têm R$ 600.000 em dívidas. Querem internar-me na casa de repouso mais barata que encontraram. Vender tudo o que eu construí em 45 anos para pagar as vossas dívidas, comprar apartamento novo, carro novo e ainda sobrar mais de 1 milhão para investimentos e despesas.
Mãe, não é assim. É exatamente assim, Ricardo. Está escrito com números, com valores, com planos. A gente só está a pensar no seu bem-estar. No meu bem-estar? A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Uma mulher que passava perto olhou para mim. Baixei o tom. Vocês calcularam quanto eu valho morta, Ricardo. Porque é isso que estão a fazer. A enterrar-me viva numa casa de repouso barata enquanto gastam o meu dinheiro. Mãe, você está a exagerar. Estou? Então diz-me, por que não conversaram comigo antes sobre as dívidas? Por que não pediram ajuda? Por que já tinham tudo planeado sem sequer me consultarem? Porque a gente sabia que você ia reagir assim, que ia fazer drama. Drama? Eu? Fazer drama? Certo. Então está tudo bem. Vocês planearam a minha vida, a minha morte, o meu dinheiro e a dramática sou eu. Não é isso. É exatamente isso. Respirei fundo, buscando o centro que havia perdido. Ricardo, você tem 600 mil reais de dívida? Uma pausa. Tenho. Como? Cartão de crédito, empréstimos, cheque especial? Para quê? Para que tanto dinheiro? Para viver, mãe. Para dar uma vida boa para o Miguel, para a Patrícia, para mim. Uma vida boa às custas do meu dinheiro. Sempre foi, não é? Desde que você nasceu. Tudo o que eu conquistei, tudo o que eu construí, foi para você gastar. Você é minha mãe. É sua obrigação me ajudar. Aquilo doeu. Doeu mais do que a descoberta do plano, mais do que a humilhação na festa. Porque para ele era verdade. Ajudar é uma coisa, Ricardo. Ser roubada é outra. Eu não estou te roubando. Não? Então o que é que vocês estavam a planear fazer com os meus bens, sem a minha autorização? Era para o seu próprio bem, você não entende? Eu entendo perfeitamente. Vocês estão falidos, a dever até a alma. E eu sou a solução. Só que desta vez, não vou ser. O que você está a dizer? Estou a dizer que não vou para casa de repouso nenhuma. Não vou vender os meus imóveis. E não vou dar mais R$ 1 para cobrir as vossas irresponsabilidades. Mãe, acabou, Ricardo, acabou. Desliguei. Bloqueei o número dele. O celular começou a vibrar. Patrícia. Bloqueei também. Mensagens no WhatsApp. 20, 30, 40. Não li. Apaguei a conversa e bloqueei. Peguei o ônibus de volta para casa. Eram 9 da noite quando cheguei. O apartamento estava silencioso. Acendi as luzes, sentei-me no sofá. E pela primeira vez em 43 anos de maternidade, senti alívio. O alívio de ter dito não. Na segunda-feira, às 7 em ponto da manhã, eu já estava na porta do escritório do Dr. Alexandre. Ele surpreendeu-se ao me ver tão cedo. Dona Antônia, aconteceu algo? Aconteceu tudo, Dr. Alexandre. Eles pediram para eu ir morar numa casa de repouso. Querem vender os meus bens para pagar as dívidas deles. Mostrei-lhe o e-mail. Ele leu e o seu rosto foi se tornando vermelho de raiva. Isto é. Isto é absurdo. Completamente absurdo. Eu sei. Por isso preciso de acelerar tudo o que a gente conversou. Hoje. Agora. Dona Antônia, eu entendo a sua urgência, mas os trâmites legais levam tempo. Quanto tempo? Uma semana, talvez 2, para preparar tudo. Eu não tenho 2 semanas. Eles vão aparecer lá em casa, vão fazer escândalo, vão tentar forçar-me. Não podem forçá-la a nada. A senhora é plenamente capaz. Mas vão tentar. Eu conheço o meu filho. Dr. Alexandre ponderou por um momento. Há algo que podemos fazer de imediato. Uma procuração. A senhora passa-me uma procuração para administrar os seus bens. Assim, mesmo que tentem algo,
Não conseguem sem a minha autorização. Faça isso, hoje. E fizemos. Uma procuração ampla, geral e irrevogável, assinada e reconhecida em cartório. Doutor Alexandre era agora o meu representante legal. E o restante? A doação, o fundo para o Miguel? Está quase pronto. Até sexta-feira estará tudo finalizado. Perfeito. Saí do escritório e fui direta para a minha alfaiataria no centro, perto da Estação República. Uma loja pequena, mas charmosa, com 3 manequins na vitrine a exibir fatos que eu mesma costurei. Abri a porta. A minha funcionária, Dona Célia, já lá estava. Trabalha comigo há 20 anos. Uma mulher de 62 anos, de mãos hábeis e coração bom. Bom dia, Antônia. Você está bem? Parece cansada. Estou, Célia. Apenas aconteceram umas coisas. Quer conversar? Sentamo-nos nos fundos da loja, no nosso santuário de tecidos e linhas. E ali eu desabei. Contei-lhe tudo, sem filtros. A festa, o meu lugar ao lado do lixo, o e-mail, as dívidas, a frieza do plano. Célia ouviu em silêncio, a sua expressão a endurecer a cada palavra minha. Quando terminei, ela abanou a cabeça. Antônia, eu sempre soube que esse menino era mimado, mas isto passou de todos os limites. Eu sei. E o que você vai fazer? Já fiz. Tirei-o do testamento. Coloquei quase tudo em nome do Miguel, num fundo. Doei o imóvel maior para uma fundação de apoio a idosos. Célia arregalou os olhos. Você fez mesmo isso? Fiz. E vou fazer mais. O quê? Vou deixá-lo virar-se sozinho. Vou ver se ele aprende alguma coisa sobre a vida. E se não aprender? Aí o problema será dele, não mais meu. Ficamos em silêncio. Célia preparou um café e ficamos a bebê-lo, a olhar pela vitrine o movimento da rua. Sabe o que mais me dói? Falei, quebrando o silêncio. Não é o dinheiro. Dinheiro eu recupero, eu ganho de novo. É o desrespeito. Eles trataram-me como lixo, literalmente. Puseram-me ao lado do lixo porque acham que eu já não valho nada. Você vale, Antônia. Vale muito. Valho? Célia, eu passei 43 anos a achar que ser mãe era sacrificar-se, dar tudo, abrir mão de tudo. E sabe o que eu aprendi? Que sacrifício sem limite vira exploração, que amor sem respeito vira desprezo. É uma verdade amarga. Eu criei um parasita, Célia. Um filho que só sabe pedir e nunca agradecer, que só sabe gastar e nunca valorizar. Ainda há tempo para ele mudar. Ah, mas terá de ser sozinho, sem o meu dinheiro, sem o meu sacrifício. Trabalhamos o dia inteiro. O trabalho sempre foi a minha terapia, o meu refúgio. Às 6 da tarde, fechei a loja e fui para casa. Ao entrar no prédio, o porteiro do turno da noite chamou-me. Dona Antônia, o seu filho passou por aqui hoje. 3 vezes. Estava a procurá-la. O que ele queria? Não disse. Só pediu para avisar que esteve aqui. Se ele voltar, diga que não estou. Tenha certeza? Absoluta. Subi para o apartamento. Mal fechei a porta, a campainha tocou. Espreitei pelo olho mágico. Ricardo. Não abri. A campainha soou outra vez, insistente. E outra. E mais outra. Mãe, eu sei que você está aí. Abre! Não abri. Mãe, por favor, a gente precisa de conversar. Não abri. Ele começou a bater na porta, a socá-la. Mãe, abre esta porta. Peguei o celular e liguei para a portaria. Seu Antônio, o meu filho está a esmurrar a minha porta. Pode pedir para ele se retirar, por favor?
2 minutos depois, ouvi a voz do porteiro através da madeira. Seu Ricardo, vou ter de pedir para o senhor sair. A dona Antônia não quer atendê-lo. Mas é a minha mãe. Eu entendo, senhor. Mas ela não quer. Por favor, retire-se. Isto é ridículo. Senhor, ou o senhor sai por bem, ou terei de chamar a polícia. Ouvi passos a afastarem-se. Silêncio. Respirei fundo e deslizei até ao chão, encostada à porta. E comecei a chorar. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva por ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega. O telefone fixo tocou. Atendi por instinto. Mãe, por favor, me escuta. Ricardo, não tenho nada para falar com você. Mãe, você não entende. A gente está desesperado. Devemos 600 mil reais. Vão tomar o apartamento, vão tomar tudo. A gente vai ficar na rua. E daí? Silêncio. Como assim? E daí? E daí, Ricardo? O problema é vosso. Vocês fizeram a dívida, vocês que a resolvam. Mas você é minha mãe. E daí? O facto de ser sua mãe não me transforma num banco, Ricardo, nem numa escrava para uma sua irresponsabilidade. A voz dele soou magoada do outro lado da linha. Mas você sempre me ajudou. Sim, sempre. E foi esse o problema. Você nunca aprendeu. Nunca amadureceu. Tornou-se um dependente, um parasita. E a culpa, admito, também é minha. Eu permiti que chegasse a este ponto, mas acabou. Mãe, por favor, eu estou a pedir pelo Miguel. Ele vai sofrer se perdermos o apartamento. Não ouse usar o Miguel para me manipular. Se vocês perderem o apartamento, a culpa é da vossa própria extravagância. É porque foram irresponsáveis. E se o Miguel vai sofrer, será porque os pais dele são irresponsáveis, não porque a avó se recusou a pagar a conta. Você está a ser egoísta. A palavra atingiu-me como um tapa. Egoísta? Você me chama de egoísta, Ricardo? Eu dei-lhe tudo, absolutamente tudo. Paguei a sua escola, a sua faculdade, o seu casamento, o seu apartamento. Sustentei-o durante 33 anos da sua vida. E agora, na primeira vez que eu digo não, sou eu a egoísta? Você tem dinheiro. Pode ajudar. Posso. Mas não vou. Por quê? Porque eu sei que vocês planearam trancar-me numa casa de repouso barata, vender os meus bens e gastar o meu dinheiro sem sequer me consultarem. Vocês trataram-me como lixo, literalmente. E agora, de repente, esperam a minha ajuda? Foi um erro, mãe, está bem? Nós erramos, mas era só uma ideia. Nós não íamos fazer isso de verdade. Mentira. Uma mentira descarada. Vocês já tinham visitado 3 lares. Já tinham calculado até ao cêntimo quanto iriam lucrar com o meu dinheiro. Já tinham decidido que carro iriam comprar. Tudo à minha custa. Mãe, não. Chega. Não quero ouvir mais nada. A minha ajuda terminou. Desenvencilhem-se. Desliguei. O silêncio foi um alívio. Arranquei o fio do telefone da tomada, mas o meu celular não se calava. Vibrava sobre a mesa, insistente. 47 chamadas perdidas. 47. Com uma frieza que me surpreendeu, bloqueei cada número. O de Ricardo, o de Patrícia e até os desconhecidos que, eu sabia, eram eles a tentar de novo. A vida continuou. Na quarta-feira, fui para a minha aula de hidroginástica, um ritual que cumpro 3 vezes por semana na academia aqui perto. Foi lá que conheci a Cristina, uma viúva de 70 anos, de olhar sereno e sorriso fácil, que se tornou uma confidente. Contei-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio, abanando a cabeça de vez em quando. Sabe, Antônia,
disse ela. Eu passei por algo parecido. Não igual, mas parecido. Como assim? O meu filho também era um poço sem fundo. Vivia a pedir dinheiro e eu, como mãe, dava. Até ao dia em que ele me pediu para vender a minha casa para pagar as dívidas dele. E você vendeu? Quase. Mas a minha filha descobriu e impediu-me. Abriu-me os olhos, mostrou-me que eu estava a ser explorada. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu cortei o cordão. Disse que não. E ele? Desenvolveu-se. Foi duro no início, ele perdeu muita coisa, mas aprendeu. Hoje, 5 anos depois, ele tem um emprego fixo, paga as próprias contas e, acima de tudo, respeita-me. A sua última frase ecoou na minha mente. Então, há esperança? Sempre há, mas às vezes é preciso deixá-los bater no fundo do poço. Enquanto houver um colchão macio para amortecer a queda, eles nunca aprendem a levantar-se sozinhos. Voltei para casa a ruminar naquelas palavras. Será que Ricardo aprenderia? Ou iria afundar-se de vez? A chamada que mudaria tudo chegou na sexta-feira, ao meio-dia. Era o doutor Alexandre, o meu advogado. Dona Antônia, está tudo pronto. Pode vir assinar. Fui. Sobre a sua mesa de mogno, uma pilha de papéis representava o fim de uma era e o início de outra. Aqui está a escritura de doação do imóvel da Avenida Paulista para a Fundação de Amparo ao Idoso. Valor: 1.200.000. Assinei. Aqui, o termo de constituição do Fundo Irrevogável em nome de Miguel da Silva Ferreira. Valor total: 1.904.000. Só poderá ser acedido quando ele completar 25 anos. Assinei. Este é o seu testamento atualizado. O seu apartamento fica para si em vida e depois para o Miguel. Ricardo recebe 200.000 reais em dinheiro e os pertences pessoais do pai. Assinei. E por último, a procuração definitiva. Assinei. Pronto, disse ele, arrumando os papéis. Está tudo registrado, irrevogável, legal. Não há como contestar. Obrigada, doutor Alexandre. Dona Antônia. Ele hesitou, olhando-me por cima dos óculos. Havia uma preocupação genuína no seu olhar. A senhora tem a certeza absoluta? Afinal, é o seu único filho. A minha resposta saiu firme, sem um pingo de dúvida. Absoluta, doutor. Ele teve 43 anos da minha ajuda. Está na hora de aprender a caminhar sozinho. Ao sair do escritório, senti um peso a ser arrancado das minhas costas. Uma leveza que não sentia há décadas. No sábado, exatamente uma semana após aquela conversa terrível, o meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com um nó na garganta. Alô? Dona Antônia? Daqui fala a diretora da escola Mundo Encantado. Estamos a ligar a propósito do Miguel. O meu coração gelou. O que aconteceu com ele? Nada de grave, fique tranquila. Mas precisamos de falar com a senhora sobre a mensalidade. Está atrasada há 3 meses. O total é de R$ 8.400. Se o valor não for pago até segunda-feira, infelizmente teremos de suspender o Miguel das aulas. 3 meses? Mas os pais dele não pagaram? Não, senhora. Tentamos entrar em contato várias vezes. Eles dizem que vão pagar, mas o pagamento nunca chega. Entendo. Obrigada por me avisar. Desliguei e o silêncio da minha casa pareceu pesar toneladas. Miguel, o meu neto, uma criança inocente, apanhada no fogo cruzado da irresponsabilidade dos pais. Passei o fim de semana inteiro a remoer naquela questão. E agora, a decisão estava nas minhas mãos. E eu pergunto a si: o que faria no meu lugar? Pagaria a dívida,
salvando o neto do constrangimento, mas arriscando-se a perpetuar o ciclo vicioso? Ou manter-se-ia firme, deixando que ele sofresse as consequências diretas das escolhas dos pais?